Olá, minha gente, tudo bem? Estamos aqui num novo encontro com um novo tema para refletirmos e percebermos o que podemos fazer para melhorar o nosso dia a dia, para melhorar a forma de lidarmos com a vida. E o tema de hoje trata sobre o limite entre o remédio e a droga. Será que as coisas que você faz no teu dia a dia é para deixar certas questões de lado ou é para tratar do que precisa ser tratado? É para depender de algo que você fique atrelado o resto da vida, ou você busca formas de se libertar e criar outros jeitos de maior liberdade e autonomia para resolver suas questões no cotidiano, para resolver seus problemas, para ultrapassar as dificuldades do dia a dia. É para isso que nós vamos olhar. E eu quero agradecer demais a sua presença, você que chega agora pela primeira vez, você que já está comigo. Lembrar que você pode dar o like, pode se inscrever no canal, pode compartilhar com outras pessoas. Quaisquer dessas atitudes que você toma, você colabora para que esse material circule para um número maior de pessoas e para alguém, fundamentalmente, né, que de repente ele faça a diferença. E você também pode me contatar para atendimentos individuais, para trabalhos em grupo, rodas de conversa com temas específicos, jogos e dinâmicas de grupo, vivências. Podemos fazer meditação, podemos criar alternativas para tratar determinado tema, falar de determinadas dificuldades de uma maneira lúdica, gostosa, onde possamos interagir uns com os outros. Isso pode ser no prédio onde você mora, pode ser numa instituição que trabalhe com idosos, por exemplo, que ficam ali ociosos, idosos na idade, né? Mas pessoas que tenham condições e que se preocupam ainda em lidar com a vida de uma maneira a se beneficiar. Olha que legal isso, não é? Então, em quaisquer locais, escolas, um grupo de amigos, a gente pode criar uma atividade diferente onde possamos expandir um pouquinho mais a nossa consciência. E agora vamos colocar a atenção para esse tema. O tema que fala sobre o limite entre o remédio e a droga. Tem coisas que a gente busca na vida que auxiliam de fato a solucionar um problema de saúde, um problema emocional, uma questão financeira, alguma coisa que aborreceu. Então, tem coisas que nós buscamos para ultrapassar esse estado, para compreender melhor o que aconteceu. E tem coisas que as pessoas buscam que na verdade é como se fosse uma maquiagem, faz de conta que cuidou, mas não cuidou muito bem, porque se trata do que a gente chama de bengala. São coisas que nós utilizamos para poder mascarar o problema, né? E faz com que nós dependamos daquela coisa. Alguns medicamentos fazem isso. E eu quero dizer que tem medicamentos que, por vezes, num determinado estágio da doença, eles são muito importantes, porque
é algo, talvez seja uma das poucas coisas que consegue tirar a pessoa daquele buraco, ou daquele sofrimento, né? Ou daquela dor. Porém, é importante perceber que o efeito daquele medicamento, seja ele qual for, né, ele deve ser monitorado para que essa medicação seja utilizada apenas no período de agravamento maior e que depois, com o tempo, possa haver o que a gente chama de desmame, a retirada dessa coisa. Gente, isso vale para tudo, sabe? E isso vale também para uma dependência emocional. Às vezes as pessoas dependem um dos outros e não se dão conta que estão dependendo. Então, se num dado momento você está profundamente inseguro, legal ter alguém ali para você poder fazer o seu desabafo, ter um tempo ali para você fazer o seu trabalho de fortalecimento pessoal. Mas o passo seguinte é você ir deixando de depender dessa coisa. Qualquer algo que seja considerado uma droga é algo que vicia. E aí, como é que a pessoa vai poder descobrir as suas próprias forças, os seus próprios mecanismos de superação? Reflita você sobre isso. Como é que ela vai descobrir? Então, o processo de autoconhecimento é algo que deveria, né, que se pretende que perdure por toda a vida, enquanto nós temos a mente atenta, a mente consciente àquilo que estamos fazendo. Não é atenção ao que está acontecendo fora, não. Quem falou de quem, né? Perceber essa coisa como se fosse um fofoquismo. Quero usar essa palavra. Quero criar uma coisa para que você possa entender, né? Ficar atento àquilo que estão dizendo dos outros. Não é essa a atenção. A atenção é você com você mesmo. Como é que fica a sua respiração em determinados estados emocionais que você se encontra? Como é que fica a sua alimentação? Como é que fica o seu humor, né? Como é que fica seus batimentos cardíacos, a sua pressão, né? Então, essa questão da droga, né? E de um remédio que favoreça a cura, tudo vai depender do tempo de uso, da dosagem e do quanto você está se propondo a se observar, a perceber que você pode estar vinculado a essa coisa por um período, mas você pode também se desvincular. Será que você está atento a isso na sua vida? Então, quando a gente fala, né, entre remédio e droga, nós estamos falando de cura e adoecimento, né? Nós estamos falando em libertação e dependência. Nós estamos falando, então, de felicidade e infelicidade. Porque tudo aquilo que faz com que a gente dependa de algo ou de alguém traz infelicidade, cerceia os nossos caminhos de expansão. E isso é muito importante que a gente reconheça e que percebamos, cada um de nós perceba os seus mecanismos para piorar as coisas para si ou para melhorar.
O mundo representa o meio para atingirmos a felicidade. A indagação que a gente pode fazer é essa aqui, ó. Nós estamos aqui para o bem do mundo, então? Ou nós estamos aqui para a nossa felicidade? É uma coisa que a gente deve se preocupar? É uma coisa individual, egoísta? Ou é a coisa de todo mundo? Mas eu posso ajudar o outro se eu não estiver bem? Eu posso colaborar com uma felicidade ampliada se eu não estiver bem? Então, a verdade é que nós vivemos para nós e também para o mundo, na medida em que o bem do mundo coincide com o nosso próprio bem. E sabe quem que fala isso? É Ramana Maharshi, né, que é um yogi, né, um indiano, que faz com que, pelo menos ele se debruça nos estudos indianos e na prática do yoga, e traz estudos e conhecimentos para nós atentarmos para as nossas atitudes, né? Às vezes a gente fica em busca de alguma coisa para resolver um problema que temos e na verdade o que nós estamos fazendo no dia a dia é aumentar o problema cada vez mais. Então, esse olhar para o nosso comportamento, as nossas emoções, o tipo de pensamento que a gente cultiva, que a gente deixa circular na nossa mente, é muito importante para a gente poder reverter os processos de adoecimento em nós ou não, né? Então essa observação ela é muito importante. Maharshi diz o seguinte para nós: suponhamos que você ache ou você achou em algum momento da sua vida, você se sentiu frustrado, intolerante, ou sentiu que a vida é assim com você, né? Que a vida puxa frustração e intolerância para perto de você. Suponhamos que em algum momento você sentiu isso. O que você fez nesse momento? Quando um sentimento desse porte te invade, o que você faz? Você chora? Você esmorece? Você fica se sentindo fraco e menor? Você lamenta com outras pessoas? E isso fica até quando? Como é que você sai do buraco? O que te faz ter vontade de sair do buraco? Olha que bacana a gente perceber essas coisas. Então, a maioria de nós já se sentiu dessa forma. Então, nesses casos, quando nós dominamos as nossas reações mentais, emocionais, em algum estágio dessa insuportabilidade, nós vamos procurar remédios. Nós vamos procurar formas de sair disso. Esses remédios podem ser um comprimido, uma consulta médica, um atendimento terapêutico, pode ser procurar um sacerdote, pode ser fazer uma oração, pode ser procurar um ombro amigo, enfim, minha gente. O bacana e o importante é você perceber quais são as suas estratégias, quais têm sido até agora. Elas são suficientes para você? É importante buscar outras, continuar buscando estratégias? Você aproveita para se conhecer melhor quando você utiliza formas que buscam um tratamento, um cuidado, uma atenção com você mesmo? Você aproveita para observar
O que acontece com você, quanto tempo dura, né? O que te traz motivação para sair do lugar de incômodo. Olha que bacana perceber tudo isso. As atitudes, né, essas atitudes de procurar ajuda, elas aliviam, elas distensionam, elas trazem clareamento para a nossa mente e mudam a sintonia. Mudam a sintonia negativa para uma sintonia de resolução. Olha como é bom a gente reconhecer essas coisas e perceber os nossos movimentos, porque isso é o que nos ajuda a levantar. Toda vez que cairmos, todos nós estamos sujeitos a cair, todos nós esmorecemos, entristecemos, tendemos a lamentar algo que aconteceu. A diferença é que nós mais espertos e nós mais conhecedores de nós mesmos, né, observadores de nós mesmos, vamos ir reconhecendo o que é que oferece melhores resultados para nós. Então, nós precisamos atentar a refazer a forma de lidarmos com situações de desequilíbrio, enquanto o desejo e o medo tiverem poder sobre nós, a infelicidade, o medo, a escuridão e a doença nos acompanharão. Olha só, isso que eu estou falando, gente, é uma premissa antiga, de que constam em escrituras antigas também. Essa premissa, a premissa de que o desejo e o medo, toda vez que eu digo eu tenho medo de tal coisa, eu não vou fazer tal coisa por medo, ou eu desejo tal objeto, eu desejo agora tal coisa, né? Tal alimento, sentir tal sabor. Eu não consigo ficar sem determinada coisa, sem determinada pessoa. Quando eu faço essas afirmações, eu estou me negando o direito de cuidar de mim, de tratar das minhas carências. Se eu reconheço que eu preciso de algo, eu preciso reconhecer também que tudo que eu preciso está em mim, de uma maneira muito natural e muito tranquila. Então, a felicidade, ela não está fora de mim. Toda a felicidade que eu busco fora de mim, por um sabor diferente, por um passeio diferente, por estar com alguém que eu goste muito, né? Mas essa dependência exagerada me torna infeliz. Me torna pequeno. Porque quando eu digo que eu preciso muito de algo, eu estou me negando a possibilidade de poder exercitar, ficar sem esse algo, sem sofrer, sem sofrimento. Simplesmente exercitar. Simplesmente reconhecer, eu posso emagrecer. Eu posso não comer açúcar se eu tenho diabetes. Eu posso buscar o sabor doce de outras formas. Eu posso testar o meu paladar ou o meu ritmo de vida de outros jeitos. Eu posso, por que não? E eu falo isso para vocês porque essa é a minha experiência de vida. E a minha experiência pessoal me ajuda muito na minha atitude profissional, nos estudos que eu desenvolvo, porque uma coisa puxa a outra. Não dá para ler uma coisa em teoria e dizer, isso é legal, é bacana ser desse jeito. No entanto,
e eu não sou assim comigo mesmo? Que incoerência é essa? Então, essa percepção e essa proposta, né, de sentir prazer com alguma coisa, como alguma coisa temporária, né? Depender dessa questão do desejo e do medo, não fazer tal coisa por medo, ou procurar alguma coisa porque, né, você se autoafirma que não dá para ficar sem aquilo, é se sentir pequeno, fraco, dependente. Então, perceba essas coisas, minha gente, perceba isso simplesmente e veja quando é que você vai decidir, optar por não ter mais essa dependência, por criar novos mecanismos, né? Quando isso, né, está dependendo do que exatamente? Então, fazer essa observação é bem importante. Não há realidade duradoura. Essa realidade que a gente diz aqui, né, que é real, que é o mundo material, que na verdade não tem nada de real, mas a nossa mente acredita que tem, e isso demora um tempo para a gente começar a desfazer essas verdades que nós criamos e que são enganosas, mas a realidade ela não é duradoura. E falando dessa realidade do mundo material, o exemplo disso é a morte, né? Eu nasço e eu morro. E a vida é feita desse movimento cíclico. Eu, enquanto ser humano, os vegetais, os animais, todo o mundo, né, os astros, os átomos, eles passam eles oferecem aquela coisa que eles estão ali fazendo criar, né? Eles fazem com que tudo isso possa também se transformar. Então, nós temos coisas, o que é duradouro? O que não é, né? Entre ser impermanente e permanente, né? O que de fato é permanente, né? O que de fato é permanente é algo que diz respeito à essência de nós mesmos, né? Um objeto qualquer, ele não tem possibilidade nenhuma de ser permanente, né? Então, tudo passa por transformação. O que não passa por transformação é aquilo que fica, mesmo ocorrendo transformações. Então, entre aquilo que a gente chama de nascer e o morrer, o que fica, independente de ter nascido ou de ter morrido, isso que fica é o permanente, que cada um de nós vai chamar de um nome diferente. Mas, quando a gente fala de problemas, quando a gente fala de adoecimento, quando a gente fala de coisas de dependência, né? Nós estamos falando de algo que não é duradouro. Não é duradouro e só vai depender da nossa intenção em cortar esse fio de durabilidade. Porque esse mal e esse agravo vai ser duradouro enquanto eu não tenho consciência dos meus poderes, daquilo que eu posso fazer por mim. Quando eu começo a tomar consciência sobre isso, eu vou desfazendo, né? E quando eu digo isso, não quer dizer que nós vamos ter uma vida fácil, né? De que problemas não existem. Os problemas continuam existindo. O que vai mudar é a forma da gente se relacionar com eles. Exatamente isso. A forma de nos relacionarmos com eles. E depende
de você querer passar por esse processo de experimentação. Essas coisas a gente precisa experimentar para saber exatamente o que é que vai acontecer, né? O quanto nós podemos, né? Então, será que nos momentos de aflição nós puxamos e nós atraímos para nossa mente qual sintonia? Qual é a sintonia da sensação de aflição, né? Quando a gente acredita que tudo se transforma, tudo se modifica, quando a gente acredita nisso, tem espaço para entrar numa aflição duradoura? Tem espaço, minha gente? Você acredita que tem? Não há espaço, porque eu já começo a ocupar minha mente e desenvolver um comportamento onde eu lido com aquela situação como algo que eu estou produzindo o agravamento dela para mim. Se eu produzo o agravamento, é sinal que eu posso também atenuar. Depende de eu perceber o que eu escolho fazer. Então, nós somos como um esquilo que corre agitadamente dentro de sua gaiola sem chegar a parte alguma, ele só corre. E ele só para quando ele se assusta. Ele é um prisioneiro constante. Isso é quando nós não observamos o que está acontecendo. Então a gente deixa se consumir pelo problema, pela doença, pelo constrangimento, pela raiva, pela ira. A gente deixa se dominar por isso. Então a gente fica como esse esquilo correndo atrás de apagar o fogo. Correndo atrás de apagar o fogo. Quando na verdade a gente pode contemplar o fogo. Sabe, minha gente, a diferença entre você correr do fogo e você poder contemplar, medindo a distância, né, numa posição segura, você pode observar aquela chama e reconhecer que ali tem belezas também. Não é uma coisa absolutamente destruidora. O fogo, ele pode ser transformador. Ele queima o que precisa ser queimado para algo novo nascer. Então, essas metáforas que eu utilizo aqui é para pensar em facilitar a tua forma de sentir o que é que está acontecendo com os movimentos que você faz. Perceber quais têm sido os teus movimentos, qual tem sido o seu comportamento frente ao dia a dia, né? Frente às circunstâncias da vida. Então, será que você consegue observar se algo está te aprisionando, o que está te aprisionando, se você está dependendo de algo ou de alguém e por que você se deixa estar nessa situação? O que você está ganhando com isso? Que benefícios isso está trazendo para você? Ser gentil exageradamente, com intenção de agradar os outros, sabe, naquela ideia de ser bonzinho, o que os outros vão pensar de mim? Ser gentil dessa forma exagerada, ser bonzinho, ou ser indiferente às necessidades dos outros? Tem que ser um extremo ou outro? Tem que ser? E o caminho do meio e o equilíbrio? Por que não buscar isso? Por que não perceber
onde você está atendendo aí teus extremos e buscar o teu caminho do meio. Então, todos os nossos comportamentos ou atitudes, elas são alimentadas como amebas. Amebas negativas e amebas positivas. Precisa ver que tipo de ameba você está alimentando, né? Se é aquela que favorece e fortalece, se são bactérias do bem ou se são as bactérias destruidoras, né? Podemos pensar nisso, porque nós fazemos isso com nós mesmos o tempo inteiro. Ou nós nos auxiliamos, ou a gente fica dando rasteira em nós mesmos. Nós nos boicotamos. E isso, minha gente, é bastante importante enquanto adultos de nós atentarmos. No livro que trata, né, que tem o título Metafísica da Saúde, que é escrito por Val Capelli e Gasparetto, ao dar importância, é dito assim, que ao dar importância a um extremo, né, qualquer situação extrema ou a outro extremo, né, extremo negativo ou extremo positivo, nós alimentamos ilusões e nós perdemos o contato com a verdade essencial, né? Com o ponto central, com o ponto, como se fosse a nossa coluna vertebral, né? Se a gente não presta atenção na nossa postura, nas dores que podemos sentir quando a gente se senta de maneira inadequada ou quando a gente tem alguma posição que fere esse eixo central, se a gente não presta atenção nisso, nós nos deformamos fisicamente. E isso acontece com as emoções também. A gente se deforma, mas a gente pode se transformar daquilo que foi deformado. A partir do quê? Da autoconsciência, que é o que a gente vem conversando aqui, né, nesses nossos encontros. O ponto de equilíbrio te coloca como observador dessas discrepâncias provocadas pela mente viciada, pela mente insana, pela mente não trabalhada. Então, a essência que habita em cada um de nós se equivale a essa coluna vertebral, né? Nos mantém eretos, prontos e estruturados, né? Então, será que você está olhando para as suas estruturas? Será que você está garimpando o que é desestruturante e deixando de lado? Perceba isso. A mente consciente está acima do pensamento. Nosso pensamento não é a mente consciente. Nós também não somos o nosso pensamento. Pensamento vem e vai o tempo inteiro. Você pode estar aqui me ouvindo com atenção, mas você pode estar aqui me ouvindo, vê umas palavras ou outra, presta atenção em algum detalhe, e aquele detalhe, aquela palavra ou outra, automaticamente te reporta para outro lugar, para alguma coisa que você já fez ou já viveu lá no passado, ou algo que você ainda vai viver, um compromisso que ainda vai acontecer. A nossa mente, ela faz isso o tempo inteiro, ela nos tira daquele aqui e agora. Mas nós podemos atentar a isso. E cada vez que a gente observa isso, a gente confia em dizer assim, epa, eu vou pensar nisso depois. Isso aqui não é para agora não. Minha mente é aqui e agora.
fora desse aqui, agora, não tem mais nada. Depois eu vou ver isso, no tempo devido. Então, esse processo de autoeducação, cada um de nós pode fazer o tempo inteiro. Não tem idade para fazer isso, nem limite. A gente vai aprendendo e é o que a gente chama de processo de ampliação da mente consciente ou processo de autoconhecimento. Então, o pensamento, ele condiciona a mente consciente, né? Expande, né? A mente consciente, ela pode ser expandida, ela pode ser ampliada, ela pode ficar mais lúcida, né? Através do bom senso, ela pode ter mais, quando a mente lúcida, ela oferece mais intuição, períodos intuitivos, sensações intuitivas, né? Então, esse nosso eixo central genuíno, ele vai sendo alçado quando a gente vai encontrando e a gente vai experimentando, né? E se autoeducando ao equilíbrio. Nem vivendo num extremo e nem no outro. E aí, a gente tem uma coisa, né, uma mensagem desse livro Metafísica da Saúde, que eu achei tão bacana, na verdade, para reflexão, né, que eu quero encerrar esse vídeo deixando essas reflexões com você, desses autores, que diz assim: não pense você que pelo fato de ter sido de um jeito ou de outro durante toda a sua vida, você não pode mudar. A qualquer momento é possível fazer a reformulação dos valores internos e encarar a vida de outra forma. A qualquer momento. Basta não dar importância ao velho, a repetição do mesmo, e permitir-se a renovação. Acreditar nos potenciais que existem em você. Ao mudar as estruturas mentais, você estará fazendo uma completa reformulação em sua vida, mesmo que as situações ao redor continuem iguais. Você vai encará-las de forma diferente. A mudança interior é fundamental para alterar o curso da existência. Resta saber se você está mesmo disposto a se transformar. Será que você está disposto à autotransformação? Ou você prefere continuar com a mesma cabeça, com os mesmos vícios? Não é bacana isso, minha gente? Então, que você possa aprofundar mais essas questões que eu trago hoje e que você possa reconhecer que todos nós, e fundamentalmente você, pode sair fora do buraco que às vezes aparece na nossa frente. Às vezes a gente tropeça e pum, dá de cara com ele. Mas esse processo de autoconhecimento e de transformação, ele é maravilhoso. E aí a gente deixa o vício e utiliza estratégias como remédios temporários, porque logo a seguir eu já começo a caminhar sozinho de novo. Perceba isso, faça a sua observação e depois me conta as suas experimentações. E eu vou gostar muito de saber.
Eu quero agradecer demais a sua presença e na semana que vem a gente se encontra com um novo tema. Gratidão, minha gente. Até mais.